Por que é que eu subo à tribuna? Os acidentes podem acontecer em qualquer construção e nós temos que tratar com a seriedade e com responsabilidade. No entanto, a cada dia surgem informações cada vez mais preocupantes e é uma obrigação dessa Casa discutir esse tema, na medida que 1/3 do financiamento é dinheiro do Tesouro Nacional, são recursos do governo federal. Portanto, a primeira informação é que o Tribunal de Contas da União identificou 72 irregularidades na obra. 72 irregularidades, o que é um volume bastante considerável para uma obra deste porte. E quais são as irregularidades principais que o TCU identifica? Que, para reduzir os custos, as empresas contratadas alteraram métodos construtivos, com redução do número de vigas usadas nas pontes, substituição de estacas metálicas por pré-moldadas, a troca de areia por brita em muros de contenção, entre aspas, citação do próprio tribunal. Assim, usaram menos material de construção, mas receberam o mesmo dinheiro. Portanto, há um sobrepreço, e ele considera irregularidades graves, porque é uma combinação altamente danosa às finanças da União e do Estado. O governo do Estado permitiu que essas alterações fossem feitas para antecipar em 14 meses a obra e assegurar a inauguração no dia 27 de março de 2010, conforme matéria publicada nos jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. O prazo de desincompatibilização das autoridades é 3 de abril. No entanto, essa antecipação de 14 meses e com essa mudança da qualidade dos materiais, começou a colocar em risco a segurança da obra e a qualidade da obra. E os acidentes, a margem para agravar acidentes dessa natureza se intensificam num cenário como este. O jornal Estado de São Paulo, no dia 17 de novembro, diz: o governo de São Paulo teria alterado o método construtivo e execução do trecho sul do Rodoanel para abreviar em 14 meses a obra. Portanto, a primeira preocupação que nós temos que ter é porque que se antecipa um calendário comprometendo a qualidade e a mudança de métodos construtivos e numa obra que já tem 72 irregularidades consideradas graves pelo TCU. Inclusive, essa das vigas pré-moldadas está no relatório prévio ao acidente pelo TCU. O TCU aponta que foram pagos 79,9% da obra, quando a execução dos serviços era de apenas 72,9%. Ou seja, se pagou antes do serviço realizado. Outra irregularidade contratual. O trecho sul do Rodoanel está dividido em 5 lotes. Esse lote 5, no qual ocorreu o acidente, tem 2 contratos, um contrato para execução das obras e outro contrato de apoio à fiscalização das obras. O contrato de execução da obra sofreu aditivo que alteraram o regime de execução de empreitada por preço único para empreitada por preço global. Quero lembrar que a Lei 8666, e eu participei ativamente da elaboração dessa lei há 15 anos atrás, que é a Lei de Licitações, nós a fizemos depois da CPI, dos chamados anões do orçamento, exatamente para moralizar a administração pública. No seu artigo 41, ela estabelece: a administração não pode descumprir as normas e as condições do edital ao qual se acha estreitamente vinculada. Portanto, não há amparo legal, do meu ponto de vista, para modificar, depois de uma licitação, a modalidade licitatória de empreitada por preço unitário para empreitada por preço global. O que me parece mais grave é que a fiscalização desta obra, e aqui eu quero chamar a atenção, não é a fiscalização apenas dessa obra, porque nós tivemos o desabamento, uma grande cratera no metrô, que morreram 7 pessoas, caminhões, equipamentos, casas desabaram. Depois nós tivemos o desmoronamento do túnel da linha 4 do metrô. Depois tivemos a queda do viaduto chamado Fura-Fila, que é um projeto ali em torno da Avenida do Estado, que também desabou, e agora esse desabamento. São 4 grandes desabamentos nas 4 principais obras que estão sendo feitas no Estado, com vítimas fatais, com prejuízos relevantes, o que mostra que há uma debilidade na fiscalização das obras.
E mais, o calendário eleitoral, a mudança de método de construção, economia de materiais fundamentais, está colocando em risco a qualidade das obras numa cidade tão carente de investimentos de infraestrutura. O dever de fiscalizar a obra é da administração, é do governo estadual, é do governo do governador José Serra. Ele tem a responsabilidade de fiscalização. O que diz a Lei 8666, que acabei de citar, que é a Lei de Licitações? Artigo 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. No entanto, no trecho sul, o governo quis terceirizar a fiscalização. E existe, evidentemente, possibilidade de terceirização. Ela foi terceirizado e teve aditivo de majoração dos contratos para fiscalização com o consórcio supervisor Encoenge, Figueiredo Ferraz, Malbertec, Coplaenge e Ensibra Limitada. Portanto, houve terceirização da fiscalização, mas a responsabilidade pública, na Lei de Licitações, no Estatuto Legal do Brasil, é do governo do Estado. E, apesar de ter tido aditivo na fiscalização, é evidente que é grave o que nós assistimos. Porque eu pude ver pela televisão, apesar que as imagens dos acidentes, inacreditavelmente, não estão no Google, você não consegue acessar hoje, e é uma coisa que precisa ser esclarecida, não sei por que razão. Eu vi no blog daquele ex-jornalista da Globo, hoje tem um blog próprio, independente, a Zenha, ele destaca isso, que você não consegue ter acesso às imagens do acidente. No entanto, eu vi uma imagem na TV Record de uma viga que estava rachada antes de ser colocada. E vi uma entrevista do CREA de São Paulo, onde o engenheiro especialista diz que 5 vigas teriam que ter sido colocadas ao mesmo tempo, que, na realidade, já é uma substituição do que era a exigência original, que deviam ter sido feitas colunas e não vigas pré-moldadas, que reduz o custo e mantém o preço. Teriam que ter sido colocadas 5. Eles colocaram 3 e uma estava rachada antes mesmo de colocar e não sabemos exatamente como estavam as outras. E que isso poderia ter levado ao desabamento.